noite, meus amigos. Retornando a nosso sistema semipresencial, hoje na nosso novo espaço. Depois a gente vai mandar umas fotos para vocês verem como ficou a parcial, né, dessa reforma aqui da parte superior da casa. Para hoje nós temos a mensagem do livro Fonte Viva, número 79. Emmanuel vai retirar de Pedro a seguinte frase: busque a paz e siga. E intitula a mensagem Sigamos a Paz. E tece os seguintes comentários: há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando que a portadora da paz ambiciosa, todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em mil problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca, a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. E a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Nesses dias de tumultos consideráveis em todo o mundo, devemos levar em consideração que a primeira guerra começa dentro de nós mesmos. Saber o que queremos e, quando conquistar, saber administrar esse bem é algo que são dois trabalhos. Muitas vezes a gente tem um corpo que funciona muito bem, mas ao invés de agradecer e cuidar dele, a gente acha defeitos. Ah, eu sou alta demais, eu sou baixa demais, eu sou muito fina, eu sou muito larga. E isso impede de que vejamos o essencial. Temos um instrumento adequado para as nossas atividades adequadamente. Quando Pedro assevera, busque a paz, não é o simples fato de procurar e achar. Tem o seguinte: siga.
Se a gente quer realmente a paz, é um movimento. A paz não se faz simplesmente por palavras. Ou você age como um instrumento da paz, ou em si mesmo você não terá paz. No momento em que você vê o sofrimento do seu irmão, se você não consegue colaborar em amenizar, você não está tendo paz. A paz, ela é um conjunto de muitas coisas pequenas, mas que, se não observadas, tira o sono, dá um desassossego e você realmente não a encontra, não a vive. Então, buscar a paz é uma coisa, mas a paz não está em objetos. A paz não se compra, a paz se vive, a paz se pratica. Como asseverou Cristo, negue cada um a si mesmo. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo a satisfação de todas as suas paixões. Negar a si mesmo, negar o seu orgulho, negar o seu egoísmo, negar tudo o que o afaste de Jesus. Pegar a sua cruz, a sua, não é a minha, não é a de ninguém que está perto de você, não é a de ninguém que você se sente responsável, é a sua. E seguir o Mestre, para que no momento em que a gente for fazer a passagem, e tem tantas figurinhas, né, que demonstram isso, é a cruz que a gente coloca naquele abismo, e ela é exatamente do tamanho necessário para que a gente atravesse para o lado da tranquilidade, da verdadeira vida na pátria espiritual. Então, meus irmãos, no sábado de hoje, em que comemoramos todos aqueles que se empenharam dos dois lados da vida, pela evangelização da criança e do jovem, na tentativa de repassar para as novas gerações o caminho do Cristo iluminado pela doutrina dos Espíritos, justamente incentivando a cada um a achar o seu caminho de paz e de felicidade. Gostaríamos de agradecer ao nosso Pai amado pela oportunidade do serviço, que nós possamos unir os nossos pensamentos, envolver este bairro que tanto sofre com as paixões e os vícios, ainda nos arrastando para a lama. Que a força desta casa seja renovada como uma de suas tarefas iniciais, como a tarefa que pulsa a trazer a criança e o jovem, iluminando seu caminho para Jesus. Que possamos nos fortalecer junto a Jesus, nos ideais mais sinceros, que Ele nos dê força, nossos corações e nossas mentes se abram para receber essas boas vibrações, e negando a nós mesmos, pegando a nossa cruz e não olhando para trás, sigamos com Ele, enfrentemos os desafios e os superemos com Ele. Que assim seja. Agora a gente vai passar para a nossa palestrante, que vai falar, né, sobre o tema de hoje, que é justamente 45 anos de campanha permanente de evangelização espírita. E aí a gente vem trazendo sobre um tema que a gente vive, que a gente respira, e a campanha, o selo da campanha de 45 anos, do qual eu fui convidada para falar hoje, o tema é: e tudo que fizerdes,
fazei-o de coração. Isso está em Paulo Colossenses 3:23. E aí a gente para pensar, né, num reflexo de tudo o que foi esses 45 anos de campanha. E nada mais é fazer com prazer, fazer com amor. E a gente, eu acho que conseguimos no Brasil desenvolver um trabalho de evangelização feito com amor, feito com coração. Então eu acho que esse selo parece que veio realmente a propósito, para fechar essa questão de... Me lembrei muito de Cora Coralina, que eu amo de paixão, e ela diz que tudo o que fores fazer, que faça da melhor forma possível, mesmo que seja uma panela encascorada. Qualquer atividade que você realize, se você fizer com prazer, com carinho, ela será bem feita e ela vai atingir os corações. E esse é o grande objetivo. Para falar de campanha, a gente fala dessa casa, né? Porque essa casa aqui, ela foi palco de iniciar suas ações com a evangelização, né? Eu me lembro de João Melo iniciando as atividades aqui nessa casa, depois agregando pessoas chegando, e era o trabalho de evangelização. Tempos depois, a famosa tia Nilda, né, que deve ter aqui nessa casa todo um carinho, todo um afeto, uma dedicação de alguns anos da vida dela por essa casa. Foi diretora federativa, né, como Jucione também foi, como eu também fui, né? E a gente vinha para essa instituição, dávamos treinamentos. Eu, quando entrei, me vi aqui, voltei um pouquinho no tempo e me vi aqui nesse mesmo espaço que a gente dividia em vários, dando treinamento nos finais de semana, sábado e domingo, numa imersão, que hoje, agora é imersão, né, o termo. Então a gente estava numa verdadeira imersão da evangelização com as pessoas que aqui viviam, né? E aí daqui a evangelização passou a ser uma escola, que era uma escola de evangelização, mas que também para alfabetização, mas uma alfabetização diferenciada, uma alfabetização com amor, né? Então eu penso que essa casa aqui é uma casa que está se reformando. Depois da pandemia estamos voltando, né? Hoje parece-me que é o primeiro momento, né? Presencial. É um momento que não é tão fácil, porque a gente entende que esse período de pandemia tirou um pouquinho todo mundo o chão, né? A base de todo mundo. E aí, para a gente retomar as atividades presenciais, porque uma coisa é o espiritismo e a evangelização dentro dessa campanha permanente foi muito fiel, não parou. Todo mundo aprendeu, todo mundo se reinventou, tá aqui, eu estou falando quietinha aqui, né? Não posso ficar em pé, por quê? Porque outras pessoas que ainda não estão podendo sair de casa ou não estão se sentindo à vontade vão ver depois essa mesma conversa e vão se sentindo seguros e vão estar retomando essas ações. Então é algo que a gente diz, parece que precisou de um tempo, mas esse tempo também foi bom, né? Trouxe coisas positivas dentro da evangelização. Eu evangelizo ainda na Federação Espírita, a gente já retomou esse ano, a gente retomou presencial a evangelização e a gente vê que não é tão simples assim. A gente vê os meninos assustados ainda, a história da máscara, tira, põe máscara, entra com máscara, o álcool, o tempo todo a gente ainda, os adolescentes e crianças ainda solicitando a presença do álcool, os pais. Então, quer dizer, está todo mundo ainda meio que, é como se o pânico ainda não saísse. Mas é necessário que a gente retome, e a evangelização, ela traz para a gente uma tranquilidade interior para que a gente possa voltar com segurança, no sentido de que é necessário, de que é um trabalho que não parou e nem pode parar, e é um trabalho que é necessário para a nossa realidade. E aí a gente falando da campanha, Natal foi é uma cidade, né, uma capital, o estado do Rio Grande do Norte, na verdade, ela participou desde o início dessa campanha, desses 45 anos. Em 1976, eu ainda não morava aqui em Natal, mas em 1976 a gente tem algumas figuras ícones, que umas já estão do lado de lá, outras ainda do lado de cá. Nós temos a nossa amiga Ceres, nós temos Alba Tavares, Gorete, Assis Pereira,
mais alguém, talvez fale minha memória, que estavam diretamente nessa proposta que Cecília Rocha, na Federação Espírita Brasileira, começou a pensar, começou a refletir, pensar assim, é tão importante essa tarefa que a gente precisa fazer uma campanha de fortalecimento, uma campanha que traga um esclarecimento maior, traga a importância maior do que é evangelização, aonde, em todos os lugares, né? Em todos os cantos, em todos os lugares, que atinja todas as federativas e que se fale uma linguagem só, né? A gente tem essa vantagem que o Espiritismo tanto faz eu estar na federação, como aqui a linguagem é uma só. Isso é muito bacana, né? Porque traz unidade de pensamento, de conhecimento dentro da doutrina, e isso é fantástico. Então, se eu me mudo para outro lugar, eu consigo retomar os meus trabalhos tanto na evangelização como em qualquer outra coisa na casa espírita e em outros lugares. Claro que no lugar que a gente foi construir, o que a gente teve aquele construção afetiva, amorosa, fica, né? Aquela sensação. Juciane estava em Pau dos Ferros, certamente frequentou lá, mas o coraçãozinho dela certamente sempre por aqui, né? Eu moro em Ponta Negra, poderia estar frequentando outra casa, outras que tem por lá, e a gente, como foi acolhido tão bem a nossa casa, que é a federação, a gente não consegue deixar de participar, porque nós temos aquele vínculo afetivo, quiçá, sei lá, o planejamento reencarnatório da gente, que veio com uma tarefa, com uma missão, que todos nós temos uma missão, né? Sandra Borba, no encontro de jovens, eu não vou me atrever a dizer o ano, mas ela disse, nós não estamos aqui a passeio. Lembra disso? A gente participava de muito encontro. Nós não estamos aqui nessa vida a passeio. Nós temos uma missão, cada um de nós temos um compromisso. Quando Juciane ligou, eu disse, bom, eu tenho um compromisso com a evangelização, é o jeito eu aceitar, né? Porque a evangelização é um compromisso meu, né? Não tem como, é uma tarefa que nos abraça, nos acolhe. E em 1976, existia muita tarefa de evangelização, mas tudo muito solto. Cada um desenvolvendo a sua tarefa, e a FEB entendeu que poderia dar a sua parcela de colaboração no sentido de fortalecer esses trabalhos que estavam acontecendo nas casas, não só federativas, mas todas as casas espíritas que tinham evangelização. Até com a proposta de entender que a evangelização é o futuro, né? São 45 anos, eu ainda ouso dizer, evangelização é o futuro da doutrina espírita, porque é a formação da criança e do jovem, desde a sua fase de infantil, né? Vai passando pela juventude, pela sua adolescência, pela sua juventude, e vai chegar lá no EJA, na sua fase adulta, já com uma base, né? Nós, algumas de nós aqui, se eu fosse perguntar aqui, quem é que veio da evangelização infantil? Nem todos levantariam a mão. Quem é que veio da juventude? Talvez alguns levantassem a mão. Mas quem é que chegou depois, né? Já adulto. E quando tem seus filhos e diz, meu Deus do céu, gostaria de ter vivido esses momentos lá atrás, na minha fase de infância, na minha fase de adolescência, na minha fase de jovem. E eu digo para vocês, maravilhoso, né? E o que a gente vai fazer com os filhos? Porque a formação é assim, começa a crescer, ninguém para, né? A gente está aqui 45 anos depois, muitos já casaram, já tiveram os filhos já casados, eu já tenho filhos casados, né? Não sou avó ainda, Juciane. Não sou avó ainda, parece que o pessoal pensa demais, né? Mas todos passaram pelo caminho da evangelização, e eu tenho a tranquilidade de dizer que essa é a certeza. Estou aqui com o digníssimo marido, ele não vai deixar, né, me mentir e dizer que foi uma das melhores coisas que a gente fez na vida, de fortalecer na nossa família a evangelização. E em 76 foi aquele boom, parece que acordou, sabe aquele negócio que está no momento certo, na hora certa, e começou a movimentação toda, houve alguns encontros, trazendo pessoas de todas as federativas para trazer ideias, pessoas da área da educação, de todas as áreas, para que possa fortalecer essa ideia. Houve encontros,
E quando foi em 1977, né, se pensou na possibilidade, dia 9 de outubro de 1977, essa é uma das datas que eu não esqueço, né, porque é muito forte na vida de nós evangelizadores, que fizemos parte do movimento espírita no que tange à evangelização no nosso estado, e um pouquinho fora dele também, né, porque a gente também teve pernas lá longe, né, na hora que a gente passa a coordenar alguma coisa, a gente começa a encontrar outras pessoas de outros estados, pelo menos da nossa região Nordeste, para que a gente possa trocar experiências, trocar figurinhas, e isso é bom demais, porque a gente tem a sensação de que não está num caminho errado. E aí, em 1977, no dia 9 de outubro, foi aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira a campanha permanente, quer dizer, antes era só uma campanha, em 1976 foi uma campanha para dizer acorda, né? Então, Cecília Rocha se empenhou em tudo, e em 1977, aí sim, começou a se pensar nessa campanha, e essa campanha ela passou, aliás, em 1977 ela ainda não foi permanente, ela se transformou em campanha, mas em 78 disse, não tem sentido, ela tem que ser permanente. E isso foi bom, porque o EJE depois passou a ter também, né, a campanha, passou a não tão parabenizada, não tão festiva, não tão comemorada como a evangelização comemora, penso eu, não sei se eu estou puxando a sardinha, mas o estudo sistematizado se transformou em campanha permanente também, só que a evangelização parece que foi um legado tão amoroso, tão afetivo, tão sentimental, no compromisso de cada um que estava levando essa bandeira, que se tornou parte da vida de muita gente. Então hoje a gente até fica geograficamente longe das pessoas, mas quando recebe aquela ligação é aquela alegria, a gente saber que foram amigos nossos, que são amigos nossos, que foram construídos com bases dentro da proposta da evangelização. E isso é algo que ninguém consegue tirar do ser humano. A alegria de viver num movimento tão prazeroso que é o movimento da evangelização. E aí, em 1978, essa campanha ela passou a ser comemorada em caráter permanente, né? Trabalhando constantemente, né? Uma atividade de divulgação e conscientização da evangelização, uma mudança nas almas, né? Qual era o objetivo? O objetivo da campanha era motivar o meio espírita, né? As instituições, os centros espíritas, as casas federativas, para uma ampla conscientização, né? Quanto à necessidade da evangelização. E nesse período todo de campanha, o que a gente trazia? A gente trazia a possibilidade de incentivar a evangelização na casa espírita. Então era uma campanha constante, realmente, uma campanha permanente. É permanente, porque muitas das casas que abriam, né, que estavam surgindo, abrindo suas portas em bairros os mais diferentes possíveis, né, inclusive a parte da região aqui de Natal, Maria de Nazaré foi um dos primeiros também a iniciar o trabalho como casa espírita, né? Depois começou a surgir muitas e muitas outras possibilidades de casa para que a gente pudesse compreender uma casa espírita. E nessa possibilidade a gente percebeu que as casas elas já vinham surgindo com a evangelização. E antes da campanha, as casas surgiam com estudo mediúnico. Era curioso isso. O foco era o estudo mediúnico. E aí, a partir daí, pensou, como pode ser isso? Vamos partir da evangelização. Com a evangelização, conseguia trazer a criançada, depois entrava com a juventude, os pais começavam a fazer parte das diversas religiões, né? Como é o caso aqui de Maria de Nazaré, não tinha centro espírita, então as crianças chegaram oriundas de religiões as mais diversas, eu acredito que até hoje ainda seja, né? Quando retomar a atividade da evangelização. Eu passei a fazer parte dos Sementes também,
que também teve um pé aqui do Maria de Nazaré, porque foi a mesma pessoa que iniciou, Maria de Nazaré iniciou o Semente do Amanhã, e era essa mesma proposta, iniciou o trabalho com a evangelização. Depois volta para o estudo, então o trabalho era de evangelização com criança e jovem, depois entrou a evangelização com o estudo sistematizado e a evangelização com o estudo mediúnico. E a palestra, que também é evangelização para adultos. Então veja que a evangelização, ela abre um universo, ela abre um leque impressionante e permanente. Não tem como não ser uma campanha permanente, né? Eu passei a fazer parte dessa campanha, eu cheguei em Natal em 1979 e no ano de 1980 eu iniciei o trabalho na Casa Espírita e já entrei na evangelização com 15 anos. Né? Naquela época tinha muito, como já estava na campanha, então era muita formação, a gente tinha pelo menos 2 formações no ano e muitas palestras, muitas visitas, sempre com o intuito de fazer com que a instituição espírita iniciasse uma tarefa de bom ânimo com aquelas almas infantis, sabendo que seriam preparadas para futuros trabalhadores, porque os presidentes de centro espírita lá em 1980 eram todos bastante idosos, eles assumiam a tarefa e iam e ficavam por muito tempo, né? É tanto que teve que fazer todo um processo de desmistificar, dizer, é o centro de seu fulano, eu não vou correr dizer o nome aqui, me veio os 3 aqui na cabeça, mas eu não vou dizer, né? Mas ele diz, é o centro de fulano de tal, é o centro de fulano de tal. Por quê? Pelo tempo. E aí as pessoas, como não tem evangelização, para você renovar o quadro de voluntários na área doutrinária é complicado, né? Entra muitas pessoas, mas daí a você estar preparado para doutrinariamente, né? Para você divulgar, falar, usar da palavra com base na doutrina espírita, você leva um tempo para você se apoderar de tudo isso. Eu confesso que eu sou espírita há muito tempo e, por exemplo, palestra para mim é um verdadeiro... eu aceitei porque eu disse, vai ser uma conversa. Quando eu penso conversa, então se é conversa, legal, dá certo, a gente consegue. E como a gente vem da evangelização, que dá muita oficina, muito treinamento, então a gente pensa, o treinamento a gente chega lá, né? Então a gente começa a pensar dessa forma. E aí a gente consegue desenrolar um recado, alguma coisa, para não imaginar aquela ideia de bloqueio de palestra, né? Eu tenho um irmão que é palestrante, e aí quando hoje à tarde ele chegou lá, eu disse, você não quer dar uma palestra para mim hoje não? Aí ele disse, aonde? Aí eu falei, ele disse, posso. Aí eu disse, não, mas eu não posso não, eu não posso passar para você não, porque é uma tarefa de evangelização, é um compromisso meu, é minha missão a evangelização. Aí ele disse, nega, isso é igual à educação, quando o menino vai ser alfabetizado, não é repetido, não tem que repetir muito para ele captar informação. Então, na tua área de psicopedagogia não é assim, você não sabe que todo mundo aprende de alguma forma? Começa a fazer palestra, que não seja esses temas que você abraçou e você vai embora. Eu digo, olha, que gracinha, né? Negativo, né? Porque quando você tem alguém na família que faz palestra, você entra em situação difícil, né? Uma vez a gente estava num treinamento em Caicó, não sei se o senhor estava, e aí eles chamaram a gente para ir, era um treinamento de evangelização, é claro. E aí eles chamaram a gente para ir para o centro espírita. Quando chegou lá, eles já tinham me colocado para fazer a palestra, porque eu era irmã de um palestrante que é conhecido e que eles entendiam que era um bom palestrante. Eu digo, só que eu não sou palestrante. Meu irmão então você é irmã, vai fazer. Foi de um jeito que eu não tive muita saída, eu tive que fazer a palestra de um tema que eu conheci naquele momento e eu pensei, isso aí foi tão traumático que eu não vou assumir isso, né? Aqui no Bezerra de Menezes aconteceu também na mesma coisa, é irmã de fulano, vamos chamar, eu fui para um tratamento, chama a pessoa para falar. Então, tem algumas coisinhas assim que deixa a gente em saia justa, mas a tarefa da evangelização nos dá suporte, né? Então, era o que eu fazia, o que eu estou fazendo hoje. Vamos conversar, vamos ter uma conversa, e aí é como se eu estivesse fazendo a evangelização com os meninos, né? E aí a gente leva. A
campanha permanente, ela foi norteada de muitos cartazes, né? Cartazes lindos, cartazes que ontem, enquanto eu estava revendo algumas coisas, eu digo, meu Deus, eu tinha tanto desses cartazes aqui, mas a gente se mudou tanto que os cartazes lá em casa, e chegou uma hora que a gente disse, não, isso não é nosso, isso é da casa, né? Então leva para casa. E aí em casa acaba que não fica nada. E às vezes quando a gente quer resgatar esses, já não tem mais. E o primeiro cartaz, a primeira campanha que levou alguns anos com esse mesmo jargão, com essa mesma, tem um nome bonito aí de propaganda, de publicidade, que eu não sei dizer, mas que era criança e o jovem reclamam a direção do bem. Um slogan, obrigada. Evangelize, coopere com Jesus. Deu música, né? Um amigo nosso chamado Adriana Gomes fez uma música linda, belíssima, né? Evangelize, coopere com Jesus. Uma música que, por mais que façam outras, ela não sai do nosso coração, né? É algo que nos traz muito forte. Então, ela trazia uma janela, e nessa janela ela trazia um sol, e esse sol radiava, né? E esse sol era como se tivesse aquela luz da doutrina espírita lá fora, e nós, na condição de criança, de jovem, de adultos, fôssemos beber daquela luz, daquele conhecimento e nos transformar, nos iluminar. Você falou na mensagem inicial de pensamentos positivos, de preparação de coisas boas ao nosso entorno, né? Principalmente no período desse que a gente está vivendo, né? Pós-pandêmico, eleição e tudo mais, que os ânimos são bem acirrados, né? No coração de muitas pessoas, que são capazes de discutir, de sentir de forma muito mais rápida. Mas a gente percebe que se a gente cria esse miasma de paz, de harmonia, né? A gente vinha fazendo evangelho no carro, que a gente faz evangelho todo dia, né? No período da pandemia a gente inventou essa moda, todos os dias faz evangelho online e entra algumas pessoas. Então, como a gente estava em trânsito, a gente fizemos a leitura, fizemos a prece, e quem estava lá seguiu, né? Sabia que a gente tinha tarefa. E a gente vinha conversando sobre exatamente isso, porque foi a mensagem inicial muito combinada, porque a espiritualidade não perde tempo, é tudo muito ligado, né? Muito ligado à mensagem de Emmanuel inicial, de preparação, de tudo que a gente pode fazer. E a campanha, ela trazia isso, ela trazia essa luz na alma. Era um bom ânimo, e até hoje, quem trabalha com evangelização, uma campanha que esse caráter permanente, ele mexeu com a vida da gente de uma forma muito prazerosa. E foram vários cartazes que foram trazendo essa mesma proposta e trouxe pra gente. Eu tinha botado aqui, não sei se eu acho que eu fiz alguma coisa aqui que eu tirei, talvez. Enfim, vou parar por aqui. Nesses cartazes, teve um segundo cartaz, era um coração vermelho, era um cartaz vermelho, um coração com uma criança, com uma plantinha que era de arroz, como é o nome daquilo? Aquele negocinho de arroz, um trigo. O trigo ali, colocando a semeadura, né, da criança. E aí, com o tempo, e ainda na campanha Evangelize, Coopere com Jesus, depois, 10 anos depois, né, campanha de 10 anos, começamos a pensar em divulgar em grande festa de 5 em 5 anos, né? Cada casa fazia o seu, foi liberado para cada casa fazer seus cartazes, mas sempre a Federação Espírita Brasileira estava lançando cartazes e começou a pensar, e o jovem? Os evangelizadores da juventude disseram, a gente fala muito de infância, e os jovens? E aí começou, o jovem reclama a direção do bem, né? E começou cartazes voltados para os jovens. Os treinamentos já eram treinamento de infância, treinamento de juventude. E nosso estado não foi diferente, nosso estado foi uma festa, era algo que nos animava, né? Ainda pensando em falar sobre a campanha, eu me lembrei também de um evento que nós realizamos, que era de infância e de juventude. Essas coisas que a gente diz, meu Deus, eu acho que ou a gente sonhava demais ou a gente era um pouco louco, né? A gente realizou um evento no Caíque, aqui próximo, e a nossa casa aqui, o Maria de Nazaré, levou um ônibus cheio de meninos, né?
E eu dizia, Nilda, esses meninos todos são da evangelização, porque a gente combinava assim, tem que participar desses eventos quem já está pelo menos um ano na evangelização, para ter uma postura de valores, de comportamento e tudo mais, porque eram muito jovens, né? E aí Nilda dizia, mas foram poucos, a gente estava para mais de 200 crianças e adolescentes nesse evento. E quando menos espera, deu uma chuva. Uma chuva. Tu estava nesse. Foi uma chuva fenomenal. Eu corri para lá, corri para cá. A gente que estava coordenando dava 2 passadas e não tinha o que fazer. Nilda disse, Rejane, pelo amor de Deus. Aí eu disse, minha amiga, aqui o que a gente pode fazer é confiar em Deus. Pedir a espiritualidade amiga, aos amigos da espiritualidade que trabalham com a gente na evangelização, que tudo dê certo. Quando eu olho para o muro do Caique, só vi os meninos pulando. Os meninos da onde? Maria de Nazaré. Pulando o muro. Eu digo, meu Deus. Aí Nilda disse, Senhor, vamos se acalmar. Não sei de onde a gente tirou tanta coragem, tanta calma, que aí a chuva foi passando. Quando vê os meninos começaram a pular de volta, a nossa preocupação tem que devolver os meninos para os pais, porque os evangelizadores eram responsáveis, né? Então, tem muitas pérolas. Os meninos voltaram, cada um voltaram com uma pipocazinha, disse que tinham ido comprar. Como é que em plena chuva aquele menino resolveram pular o muro para ir comprar a pipoca que o cara estava vendendo do outro lado do muro, que a gente não viu essas pipocas. E esse menino viram quando passou de ônibus, né? Então eles voltaram, pronto, tudo foi tranquilizando, parece aquela coisa assim que foi se acalmando, aquele silêncio, todo mundo tomando aquelas formiguinhas, indo cada um para o seu lugar, e a gente olhou assim, aí Nilda disse, deixa quieto, tudo está se organizando. Pronto, o evento foi maravilhoso. Então, a confiança, a segurança, né, do planejamento que a gente desenvolve, mesmo acontecendo coisas assim bem absurdas, que aconteceram, a coisa dá certo. Depois eu disse, Nilda, aquele menino fazia um ano. Ela, não, Rejane, mas eu não ia deixar os meninos sem ir. Eu digo, Nilda, pelo amor de Deus. Mas deu certo, eles voltaram. Eles voltaram. Então, às vezes até a gente pode refletir, né? É para todos? É para todos, mas tem alguns momentos que a gente quer fazer a seleção e aí tem momentos que diz, não precisa. Tudo no final dá certo quando a gente desenvolve um trabalho que nos dá essa segurança. Então, tem muitas pérolas nesses 45 anos, né? Quando nesses 45 anos o selo, que agora está se lançando o selo, né? E o selo traz essa fala, né? De que tudo que a gente possa fazer, faça da melhor forma possível, que faça com o coração, que faça com o amor. E aí, nesse período todo, muitos espíritos trouxeram para a gente mensagens de bom ânimo. Por quê? Porque, usando a linguagem atual, era uma verdadeira imersão essa campanha permanente, né? É algo que mexe com a gente. Então, quando a gente sabia, tem o Maria de Nazaré, está iniciando, vamos formar evangelizadores. Tem criança, vamos preparar o pessoal para receber essas crianças e fazer acontecer. E aí todo mundo ia se empoderando. Hoje a gente diz que é uma imersão, né? Que a gente se volta por aí, a gente está tendo aí treinamentos online, os treinamentos começam a surgir e as informações dos espíritos vieram nos dar um suporte gigantesco. E foi catalogado, eu não me lembro se foi nos 43 anos, não, eu acho que foi nos 20 anos. Nos 20 anos nós estávamos em Brasília, estava também, tá? Naquela época. Os 25 anos da campanha, nós fomos em Brasília. Depois, eu acho que 30 anos, foi catalogado, organizado o livro Sublime Cimenteira, que é o livro que tem mensagens dos espíritos amigos da evangelização espírita. E aí eu separei uma mensagem, eu separei um monte de coisa, mas a mensagem que eu queria trazer para o final, que é uma mensagem de Bezerra de Menezes, para que a gente feche nesses minutinhos finais sobre evangelizar, né? E ele, essa mensagem aqui, ele diz assim: o evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. É um trabalho sequenciado, é um trabalho sistematizado, é um trabalho de unidade, é um trabalho que
Ninguém que passou por a evangelização da infância e da juventude sai do mesmo jeito que entrou. Ninguém que trabalha como voluntário na evangelização, como evangelizador, ou que faz parte da equipe, porque às vezes tem gente que não evangeliza, mas que abre a porta, que coloca água, que recebe os meninos, né, que organiza os famosos armários de material, né, lanche, né, porque na instituição socialmente, que é a maioria, né, precisa de ter o lanchezinho no final, precisa de ter o acolhimento para as mães. Hoje a gente já saiu da evangelização, trabalho com a família. Trabalho com a família foi o trabalho fruto da evangelização. E Bezerra de Menezes diz assim: evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito em busca de novas experiências, à procura da evolução espiritual. Então, evangelizemos nossos companheiros de trabalho, pelo exemplo na conduta nobre, pelo perdão constante. Evangelizemo-nos. Olha que importante. Evangelizemo-nos, guardando nossas mentes e nossos corações na bênção dos ensinos sublimes. E ele termina assim: conclamamos os corações de boa vontade. Evangelizem. Evangelizemos. Acendamos a luz dos ensinos divinos para que a terra se torne um sol radioso do infinito. Olha o sol lá do primeiro cartaz, né? Conduzindo uma família humana integrada nos princípios da vida, em hosana ao seu Criador. Filhos, peçamos ao Pai inspiração e prossigamos para o alto, porquanto somente Cristo, com o seu saber e o seu coração de luz, poderá iluminar nossos caminhos. Bezerra de Menezes. Então, essa mensagem que é evangelizar, claro que eu só li algumas partes, mas foram as partes necessárias para que a gente possa se fortalecer nisso e que possa continuar na campanha e que essa casa seja muito iluminada na sua retomada, que possa retomar a evangelização, né, com o amor e o carinho, que eu sei que muitos dos evangelizadores vão estar retomando também devagarzinho e vão se envolver, e outros vão chegar e vão conseguir sentir a emoção do que é evangelizar e do que é fazer parte de uma campanha permanente de evangelização em nossas almas. Muitíssimo obrigada. Emenda já, então vamos fazer a nossa prece de agradecimento, pedindo a espiritualidade amiga, aos nossos amigos espirituais, trabalhadores da casa, trabalhadores da evangelização, amigos queridos de outras eras que já se encontram na nova morada e que com certeza, de onde estiverem, se fazem presente nesse momento de retomada, nesse estímulo aos trabalhadores. E nós pedimos, Senhor, que os bons ânimos cheguem até cada um, trabalhador dessa casa, possa estar recebendo os eflúvios de paz e de harmonia para retomar as atividades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a tua vontade, não só na terra, mas em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, à medida que tentamos perdoar aqueles a quem nos devem, aqueles a quem nos ofendem. E livra-nos, Senhor, de todos os males, de acordo com o merecimento de cada um de nós. E é com essa prece, Senhor, que nós pedimos permissão para encerrar a reunião de hoje com muita paz, com muita harmonia em nossos corações.